Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Michele Bolsonaro. Mas eu tenho dois assuntos com relação a Michele para conversar com vocês, então senta lá que vem muita história. Eu quero conversar com vocês sobre Michele Bolsonaro estar aí com envergadura, força, pujança, relevância política e o que Bolsonaro e seu entorno estão fazendo em prol do nome da Michele. E por outro lado, eu quero conversar com vocês sobre Fábio Van Garten, ex-secretário da comunicação do Bolsonaro, advogado e assessor jurídico e de comunicação do Bolsonaro até antes de ontem, que foi demitido pelo Costa Neto. Por que Costa Neto demitiu Van Garten? Porque Van Garten era assessor de Bolsonaro, mas pago com dinheiro público, com fundo partidário. O PL pegava do nosso dinheiro e pagava vários assessores de Bolsonaro. Inclusive Braga Neto, antes de ser indiciado, ele recebia também dinheiro público como salário, assessores como Tessio Reynolds, enfim, Bolsonaro indicava e PL pagava. E Van Garten recebia do PL 100 mil reais por mês. Você não escutou errado, 100 mil todo mês o Van Garten recebia para comandar uma equipe de 2 pessoas além dele. 100 mil reais que agora ele não tem, mas que as pessoas estão colocando aí na responsabilidade da própria Michele, se esquecendo elas de que Bolsonaro quem contratou é Van Garten e por óbvio é Bolsonaro que demitiu Van Garten. Mas vamos por parte que a gente vai chegar lá, porque o Raposa Velha, que é o Costa Neto, ele não faz nada que não seja com cálculos políticos eleitoreiros. Inclusive, ele comanda o PL há quase 26 anos. Você aí que queira saber sobre esse mandato duradouro do Costa Neto, que foi inclusive condenado e preso pelo Mensalão, por favor, clique nesse vídeo aqui para você entender. Então, a Raposa Velha demitiu o Van Garten, mas vamos por partes para a gente poder entender de forma cronológica, sem canalice, sem oportunismo, essa situação da Michele. A Michele, a gente sabe, desde 2024, né, estava se ventilando muito o nome dela para Senado Federal. Bolsonaro, inclusive, falou várias vezes que Michele ia buscar vaga pelo Senado, que não importava o estado, podia ser pelo DF, pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, ou inclusive por Paraná. Bolsonaro falou taxativamente que uma vaga já estava garantida ou está garantida para Michele no Senado, não importasse o estado, até porque vocês sabem, ano que vem, Senado vai ter disponível 2 vagas por cada unidade da federação e também no Distrito Federal. Assim, Bolsonaro se colocava como plano A, plano B, plano C, sabendo ele que ele está inelegível inclusive desde junho de 2023, mas se colocando aí como um nome para 2026 para enganar os já enganados. Neste contexto, Bolsonaro não colocava Michele como postulante à presidência, sempre os filhos dele. Até que, num movimento sutil, em janeiro desse ano, Bolsonaro dá uma entrevista à CNN brasileira, onde ele diz pela primeira vez que sim, que há a possibilidade da Michele candidatar à presidência em 2026. Só que ele faz esse movimento sutil e ele zoa, né? Ele faz de maneira jocosa e diz, inclusive, que ele, Bolsonaro, poderia ser ministro da Casa Civil de Michele. No movimento
que eu identifiquei como uma forma de testar a opinião pública, uma vez que bolsonarista, o bolsonarista mesmo, que é ideológico e identitário, ele faz tudo aquilo que Bolsonaro diz. Então ele queria ver se bolsonaristas iam abraçar a Michelle como candidata à presidência. Ele soltou essa informação lá na CNN. Depois que Bolsonaro faz esse movimento público, os institutos de pesquisa, eles começaram a colocar o nome da Michelle Bolsonaro nas pesquisas estimulada. A pesquisa estimulada é quando o instituto de pesquisa ele dá vários nomes e pergunta para o cidadão, olha, para a presidência em 2026 você votaria em quem? Ciclano, Betano, fulano, aí o cidadão escolhe. Aí na estimulada, quando os institutos de pesquisas começaram a colocar o nome da Michelle começou a se mostrar um nome hiper competitivo, inclusive se posicionando melhor do que Tarcísio e melhor do que Zema, Caiado, enfim. Por outro lado, nas pesquisas espontâneas, que é onde o cidadão fala para o Instituto de Pesquisa quem, né, ou o nome de quem ele votaria, o Instituto de Pesquisa só fala para o cidadão, 2026 para a presidência, quem você votaria? Aí o cidadão fala, Beltrano, Ciclano, enfim, por aí vai. Na espontânea, o nome do Michelle não estava parecendo muito competitiva, diferente da estimulada. Isso mostrava, né, nos institutos de pesquisa que, muito embora Michelle fosse conhecida, muitos cidadãos não estavam viabilizando ou levando a sério a candidatura da Michelle. Nesse movimento, os bolsonaristas começaram a encaixar as peças no movimento, no tabuleiro político. A gente viu Michelle, que não conversava com Carlos e que nunca teve relacionamento de proximidade com Carlos, se permitindo ser fotografada lá na Paulista com Carlos lhe dando um beijo na bochecha. Aquele movimento, eu inclusive disse na época, não era nada orgânico, era algo com cálculo político eleitoreiro. Michelle, inclusive, naquele palanque, se posicionou de uma forma diferente que ela vinha se posicionar, começou inclusive a citar artigos da Constituição Federal, algo que ela não fazia com regularidade. Aí a gente viu aí que ela estava se posicionando politicamente e buscando voos, inclusive, mais altos a nível da própria política. Mas ainda assim, como 2026 está ali ao mesmo tempo que agora, bolsonaristas foram indo com mais calma. Até que, meados de abril, o ex-presidente Michel Temer, ele vem com uma proposta de trazer os 5 governadores que estão buscando cargos para a presidência ou tentando ser, né, presidente em 2026, ele chama esses governadores para fazer uma terceira via. Então Temer chama Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema. Então ele chama esses 5 governadores que estão tentando ser presidente para falar, vamos fazer uma terceira via, que essa terceira via vai ser, ou tentar fazer face ao lulismo, ao lulopetismo e também ao bolsonarismo. Perceba que Temer traz essa galera, chama esses 5 governadores para serem uma força à direita, desvinculando aí a direita do bolsonarismo, algo que inclusive eu tenho reiterado aqui inúmeras vezes. Direita não é bolsonarismo, bolsonarismo não é direita. Muita gente que se informou, ou se desinforma, melhor dizendo, e aprendeu sobre política na esgotosfera do bolsolavismo, fica repetindo aquilo que Olavo de Carvalho falou, de que
Brasil não tem direita, que tinha bolsonarismo. Eu discordo de 90% das coisas do Olavo de Carvalho, o pseudocientista, o pseudofilósofo, pseudo-professor e pseudo-astrólogo, mas que eu reconheço sim, tinha uma inteligência, né, que a gente não pode negar, mas que os incautos, incultos e apedeutas não entenderam o que o Olavo disse. Eu concordo com o Olavo quando ele falou sim. Brasil não tem direita, tem bolsonarismo, porque a direita brasileira não estava se posicionando. A direita institucional. Então ele diz, isso não é direita, é bolsonarismo. Bolsonarismo sequestrou a direita. Olavo não falou um imperativo, não falou direita no Brasil é Bolsonaro, Bolsonaro é a direita. Ainda que ele tivesse dito, isso não seria uma verdade. Mas para a galera que fica repetindo que Olavo falou isso, não. Olavo criticou a direita, dizendo que não existia direita e sim bolsonarismo, até porque muita gente que se diz da direita presta vassalagem ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Então, nesse sentido, nesse contexto, Temer, que é um cara habilidoso, que é um cara que inclusive foi deputado federal constituinte, esteve aí na Assembleia Constituinte de 87, junto com o presidente à época da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães. Temer, que foi um dos, eu gosto de falar isso porque nós tivemos a reabertura democrática depois de 21 anos de ditadura por conta da Assembleia Constituinte. Então, Temer esteve nessa Assembleia Constituinte, onde ele e os demais deputados, né, os demais congressistas, aprovaram, eles promulgaram a nossa Constituição Federal de 88. Então, Temer faz esse movimento e chama esse pessoal porque ele diz, se não tiver uma terceira via, vai estar sempre polarizado entre esquerda e direita e os dois lados, os dois extremos vão sempre segurar a pauta. Então ele chama esses governadores da direita, de dois dos maiores redutos eleitorais, inclusive do Brasil, que é São Paulo e Minas Gerais, respectivamente, além de chamar também governador de Minas, do Paraná e do Rio Grande do Sul, ele faz esse movimento porque ele fala, essa galera, vocês, né, ele fala para os governadores, tem pautas em comum, vocês podem fazer um projeto político focado na segurança pública, no controle da inflação e também na questão do ajuste fiscal, uma vez que o foco, ou pelo menos o foco deveria ser esse de qualquer projeto político, segurança pública, economia, educação, deveria ser esse tripé, não necessariamente nessa ordem. Então ele diz, vocês podem fazer projetos políticos nesse sentido para vocês se colocarem como uma terceira via, não necessariamente todos vocês juntos em torno de um só, mas vocês 5 podem juntar forças ou sair um vice na chapa com outro, enfim, e busca uma terceira via, tentando reeditar o que o próprio Temer fez lá em 2015, quando ele impopular por conta do impeachment da Dilma Rousseff, ele precisava ter um mínimo de governabilidade. E para ter esse mínimo de governabilidade, ele criou aquele MOLT, né, Ponte para o Futuro, onde ele conseguiu, inclusive, organizar a reforma trabalhista e o próprio reforma da Previdência, que não foi aprovado no governo dele, mas um ano depois, como já estava tudo encaminhado, foi aprovada. Então, muito embora tivesse sido medidas impopulares, eu sempre digo que a história um dia vai fazer justiça ao Temer, porque reforma da Previdência, reforma trabalhista se fez necessário, até por conta do rombo na Previdência, nem estou falando da questão aí da fraude do INSS, mas da questão de sustentabilidade
da Previdência, porque tinha muito mais gente não contribuindo do que gente contribuindo, então não dava para sustentar, porque a gente contribui agora para quem está na idade de se aposentar, ser aposentado, para que depois os outros contribuam para que a gente também aposente. Então, essa sustentabilidade estava em risco, aí precisou se fazer reforma da Previdência. Então, o Temer tentou reeditar o que ele fez em 2015, agora em 2025, com essa ponte para o Brasil, né? Na verdade, agora ele chamou de Movimento União Brasil, no sentido do movimento para o Brasil desses governadores de 5 partidos diferentes e que tem aí intenção de buscar vaga no Palácio do Planalto. Quando Temer faz esse movimento, habilidoso que ele é, respeitado também, tanto no mundo político quanto na mídia mainstream, acontece que esse movimento que antes ninguém dava muita importância, ou mesmo que sequer tem uma relevância, digamos assim, a nível nacional ou até digital, eu sempre falei isso desde do ano passado, que nós precisávamos sim de uma terceira via, de um centro democrático, mas não centro democrático fisiológico, de um centro democrático, sabe? O centro mesmo democrático de gente habilidoso, de gente competente, de gente que não é deputado ou senador de internet, que não estava só para lacrar, que ainda que cometesse erros, que nós somos passíveis a erros, mas que não fosse canalha, que não fosse cretino e que não fosse calhorda. E temos políticos, sim, que tem honra e que tem vocação para a política, e não esses políticos de rede social. Mas Temer, por conta, repito, do respeito que ele tem no meio político e no meio jornalístico, muita gente começou a entender essa terceira via como algo necessário, principalmente porque desvinculava a direita do Bolsonaro, porque Bolsonaro, ele tentou sequestrar a pauta da direita, os símbolos da pátria, até as cores da bandeira, ele sequestrou, o bolsonarismo sequestrou como se fosse dele, para falar, se você é patriota, obrigatoriamente você é bolsonarista, porque essas cores são nossas. Então, começou-se a se entender na mídia mainstream que era, sim, importante ter essa discussão que o Temer estava trazendo, e aconteceu uma coisa extraordinária, que foi o jornal Estadão ter feito um editorial chamando Luz à Direita. Esse editorial mudou tudo, porque é por conta desse editorial que a família Bolsonaro tenta fazer recalcular rota para posicionar Michele, e é por conta de tudo isso que acabou culminando com a demissão do Vanguard. Eu não vou ler todo o editorial para não ficar muito longo o vídeo, mas eu vou ler partes específicas do editorial para vocês entenderem por que depois desse editorial que reverberou muito, que viralizou, o entorno de Bolsonaro foi meio que obrigado a se posicionar em torno do nome da Michele para não perderem força e relevância política que estão perdendo, inclusive, gradativamente. O artigo começa assim: uma luz à direita, iniciativa proposta por Michel Temer abre caminho para redefinir a direita brasileira num cenário sem seu maior líder, Jair Bolsonaro, sem o radicalismo que marca o bolsonarismo. Perceba que já no início o editorial do Estadão separa a direita do bolsonarismo e chama bolsonarismo daquilo que é, de um extremismo, de um radicalismo. Assim, o editorial diz: se avançar, o movimento terá 2 méritos especialmente relevantes. De um lado, atender aos clamores de uma parte significativa dos brasileiros que está cansada de Lula e Bolsonaro e dos tempos destrutivos protagonizados por ambos.
e de outro, consolidar o que se espera de uma direita adequada aos novos tempos. Agora vamos ver o que o Estadão pontuou que seria uma direita adequada dos novos tempos, que é diferente, distoante, distinto daquilo que é o bolsonarismo. Do que se espera de uma direita adequada aos novos tempos. Uma direita democrática, republicana, moderada, qualificada e liberal. Eu vou repetir que eu amei essa parte. Consolidar o que se espera de uma direita adequada aos novos tempos, democrática, republicana, moderada, qualificada e liberal. Tudo que bolsonarismo não é. É uma possibilidade, como se disse, difícil e arriscada em razão da arapuca que Bolsonaro montou para os governadores, na qual qualquer liderança que pretenda herdar seus votos precisará estar umbilicalmente ligada a ele e afinada com o bolsonarismo raiz. Como se sabe, o ex-presidente e seus filhos trabalham para que eventuais herdeiros rezem o seu credo com facilidade e com fidelidade absoluta. Deixando bem claro aqui que bolsonarismo não é direita, que bolsonarismo é medíocre, que bolsonarismo é radical, que bolsonarismo não é nada daquilo que a direita deveria ser, democrática. Aí, o editorial continua. É verdade que para o bem do Brasil, qualquer candidato de direita deveria cumprir a obrigação moral de condenar o golpismo, o extremismo que Bolsonaro representa, chamando Bolsonaro taxativamente por aquilo que ele é, golpista e extremista. Mas também é verdade que a essa altura será ingenuidade acreditar que o farão sem consequências eleitorais. Foi movido por esse cálculo indesejável, mas, vá lá, compreensível, que o favorito deles, Tarcísio de Freitas, equilibrou-se até aqui entre a enfática defesa do ex-presidente liberticida e a condição de moderado democrata. Como esse jornal já notou, Tarcísio parece ter feito o cálculo de que estar com Bolsonaro não necessariamente tiraria voto do eleitorado anti-Lula e anti-PT, mas afastar-se de Bolsonaro, do ex-presidente, o inviabilizaria entre os mais fiéis do bolsonarismo. Candidato ou não em 2026, Tarcísio sabe que a direita precisará acenar para o bolsonarismo. É isso que muitos governadores que estão aí postulantes para a presidência 2026, eles prestam vassalagem ao bolsonarismo por cálculo eleitoreiro, porque eles sabem que sim, ficou difícil desvincular entre direita real e bolsonarismo, e senão eles perdem votos do bolsonarismo. E o edital conclui: enquanto a esquerda segue gravitando em torno de Lula da Silva, a direita tem a chance. Então, a chance da direita, o editorial dizendo, com o movimento proposto por Temer de não só fortalecer um nome longe do clã Bolsonaro e do radicalismo, como também ancorá-lo em torno de um projeto do país. Só em ensejar tal debate já torna importante essa iniciativa de Temer. Então, editorial trouxe o óbvio, mas parece que a classe política só acorda depois da pressão popular de viralizar, de reverberar. Então, o editorial diz isso, olha, precisa desvincular o nome do clã Bolsonaro, o nome que precisa rezar o credo do clã Bolsonaro, que precisa prestar vassalagem e ódio à família Bolsonaro. Quando viraliza isso, no dia 11 de maio, que é a data desse editorial, tão logo isso viraliza, Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, o próprio Van Garten, agora demitido, eles fazem uma tropa de choque em torno da Michelle.
do movimento, que a gente que trabalha e analisa a política sabe que não é um movimento orgânico. Aí o que acontece? Primeiro vem o Flávio dizer: Temer não tem força, nem engajamento, nem relevância, porque tudo para eles, né? É questão de like, de curtida, mas ele chama Temer, ele fala: Temer, mas se junte ao bolsonarismo, se junte a nós, porque supostamente eles que têm voto, eles que têm a liderança e a pujança política. Palavras do próprio Flávio. Aí depois, o Van Garten, agora demitido, ele faz o seguinte lá no Twitter. Lembrando que isso tudo depois deles darem entrevistas e notinhas na mídia mainstream. Aí o Van Garten diz: se continuarem com essa palhaçada de direita sem Bolsonaro, eu vou manobrar dia e noite por uma chapa pura. Uma chapa pura que ele está querendo dizer é uma chapa PL-PL, que estava sendo ventilado, ou está sendo ventilado, que é Michele e Rogério Marinho, que é senador por PL. Aí o Van Garten, ele continua: tem muitos mandatados batendo palma, eleição é no voto e bolsonarismo é a usina geradora deles. Vamos ver quem os tem. Empáfia, arrogância, achando que ele que manobra dia e noite para ele fazer o que quiser e vai enfiar goela abaixo e vai dar tudo certo, porque eles que têm o monopólio do discernimento, da inteligência e da sabedoria, né? Só que não. Aí é importante a gente analisar essa fala do Van Garten e o momento que foi feito, porque é por conta dessa fala do Van Garten, é por conta desse movimento do Van Garten que depois começa a desgraça pública dele e faz com que ele seja demitido do PL e perca os 100 mil mensal. Por que eu analisei isso? Porque depois que o Van Garten faz esse movimento, no dia 11, o Silas também, ele faz outro movimento, claro. Silas é aquele cara que tudo que a família Bolsonaro não pode fazer ou dizer em público, ele é o para-choque da família Bolsonaro. Que família Bolsonaro é assim, Silas vem ao público, xinga, ofende instituições ou pessoas que família Bolsonaro quer, mas não pode ou não deve xingar. Quando foi para depredar no dia 8 de janeiro, ninguém da família Bolsonaro estava lá, mas os patriotários não questionam isso. Não estava Flávio, não estava Carlos, nem sequer Michele estava lá. Nem sequer Michele, que eu digo, tipo uma pessoa que sequer tem cargo público, ela não estava lá. Os que estavam lá, maioria foram detidos e continuam presos. A família Bolsonaro não estava. Carla Zambelli pagou um hacker, invadiu o sistema do CNJ para botar lá informação falsa, visando, né, estando contribuindo com o golpe de Estado que eles estavam visando, e hoje ela está aí colhendo a recompensa da sua canalice. Bolsonaro e os filhos fizeram esse movimento, porque eles sempre têm alguém para fazer o trabalho sujo por eles. Eles não dão as caras, eles controlam a narrativa e colocam os idiotas úteis para fazer aquilo que eles querem. O próprio Bolsonaro chamou os patriotários de 8 de janeiro de bobos da corte. Eu já mostrei, inclusive, aqui várias vezes. Aí foi a vez do Silas. Silas disse: mensagem para Temer. Se existe uma articulação para um candidato da direita, caso o vergonhoso impedimento de Bolsonaro persista, o senhor esqueceu o candidato mais bem avaliado na pesquisa depois de Bolsonaro, Michele. Ela reúne os votos dos bolsonaristas, direita, mulheres e evangélicos. Eles ficaram com medo. Porque o movimento de Temer desvincula a direita de Bolsonaro, o editorial chancelou aquilo e mostrou a necessidade da direita se desvincular do bolsonarismo, e eles ficaram desnorteados, desorientados, porque até então eles sempre controlaram a narrativa. Então, com medo, eles vêm apurar o nome da Michele. Van Garten não cita a Michele, mas é tudo orquestrado. Ele estava falando da Michele numa chapa pura com o Marinho. É nisso que ele estava trabalhando dia e noite. Beleza.
Até que, depois desse movimento, 4 dias depois, o Arguile Talento, colunista da UOL, ele traz uma bomba que faz com que Van Garten caia em descrédito com a família Bolsonaro. Por quê? O Arguile Talento, ele diz que teve acesso a mais de 20 mil arquivos, contendo mais de 158 mil mensagens. Lembrando que para preservar a fonte, ele não diz como adquiriu esses arquivos, e tá tudo ok, porque a lei garante o sigilo da fonte. Agora perceba que todo esse dado, ou todos esses dados, são dados que estão aí nos autos dos processos que Cid é réu, que ele responde na justiça, e que, inclusive, parte desse material foi publicado. A gente soube, por exemplo, através desses materiais, dessas trocas de mensagens do Cid, sobre os kids pretos, sobre o próprio pai dele, Lorena Cid, que foi filmado aí, foi fotografado, ele se fotografou com as joias e a cara dele refletido na joia que eles venderam lá nos Estados Unidos. A armação, inclusive, para tentar matar, assassinar Alckmin, Moraes e Lula. Então, a gente teve acesso a muita coisa nesse material do próprio Cid. Todavia, nós não tínhamos ainda acesso ao que o Arguile Talento estava ou trouxe para a gente. Lembrando que nada do que a Arguile Talento trouxe foi algo relevante no sentido do processo do golpe, daquilo que se tem aí com relação à própria minuta do golpe. Não, foi algo direcionado, algo que tinha a ver com a postura, ou melhor dizendo, a canalice do Van Garten. Van Garten, que era homem de confiança do Bolsonaro. Cid também. Agora é importante a gente ver que Cid, ele sempre foi próximo do Bolsonaro e sem proximidade com a Michelle. Michelle e Cid nunca se deram bem, inclusive depois de dezembro de 2022, quando Bolsonaro vai para os Estados Unidos, o Rodrigo Rangel, à época no Metrópolis, ele faz ele traz público de que os assessores do Bolsonaro têm chamado Michelle, ou chamavam Michelle de teimosa, falsa crente, mentirosa e outros adjetivos negativos. Nessa reportagem, ele explica por que os assessores não gostavam de Michelle. Michelle encaminha a reportagem para o Cid e fala, agiu rápido, né? Mostrando claramente que ela desconfiava de Cid, nunca confiava no Cid. Essa informação é importante você guardar. Michelle não gostava de Cid, não confiava no Cid, mas Cid continuou ajudante de ordem de Bolsonaro até Bolsonaro sair do poder. Michelle não gostava de Carlos, nunca se deram bem, nunca. Ela mesma falou, um mês antes da foto com Carlos a beijando na bochecha, que ela e Carlos não tinham relacionamento, que Carlos na dela, ela na dela, que Carlos tinha seu gênio, ela também o seu, que não se davam, que Carlos não aceitava o fato dela ser quase 30 anos mais nova que Bolsonaro e que ela não queria nenhum tipo de proximidade com Carlos. Um mês depois estava aí com proximidade. Mas lá atrás, na posse do próprio Bolsonaro, a Michelle, ela não falando com Carlos, não se seguindo nas redes sociais, ainda assim ela não conseguiu impedir que Carlos estivesse no carinho como se fosse um bebê ou uma criancinha na posse do pai, mesmo ela não gostando do Carlos. Perceba que Michelle não gostava do Carlos, não tinha gerência sobre muitas coisas que Bolsonaro que decidia, tanto que Carlos foi na posse, e não gostava do Cid, ainda assim Cid continuou ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, eles não tinham essa proximidade, era algo protocolar. Nas trocas de mensagem que a Guiri trouxe, a gente vê, esse senhora, não senhora, tá, não tá senhora, coisa protocolar. Mas aí, a Guiri trouxe algo
que cronologicamente coloca Vanguard numa situação complicada e algo também que publicamente coloca Vanguard como um canalha, como vários políticos são, ou assessores de políticos, falam uma coisa na frente, nas costas fazem outra. Eu convivi, eu vi muita gente da nata, da elite política conquistense e baiana nesse movimento, de gente que na frente do presidente estadual, Roma, no presidente do PL, lambia e quase limpava o chão nas costas, falava mal, no WhatsApp mandava áudios falando que Roma não respeita, que humilhava, do presidente municipal, as pessoas tratarem como se ele fosse um semideus, mas nas costas as pessoas falando que ele era machista, infantilizado, arrogante, enfim, as pessoas se humilham, não falam na frente. Então é importante sim ter exposição dos canalhas. Tem que expor os canalhas, porque senão fica parecendo que eles sempre estão certos, que a canalice prospera, e não. A canalice, o mentiroso, o falso, ele prospera porque tudo contrário disso, tudo que é oposto disso se cala. Então, quando o mentiroso fala e ninguém vai desmentir, ele continua na mentira. Quando o canalha faz canalice e ninguém o expõe, ele continua fazendo canalice, porque ele vai entendendo que o caminho certo é ele fazer canalice. Enquanto quem discorda fica quieto e não faz nada. Tem aquele ditado de que quando o bem se cala, o mal ele se multiplica, não é mesmo? Então, nesse sentido, é importante a gente ver a questão das datas por conta disso. O Weingarten, no dia 27 de janeiro, é importante a gente gravar essa data, porque 27 de janeiro, Michele não era presidente do PL Mulher. Michele só foi oficializada como presidente do PL Mulher apenas em março de 2023, ou seja, 2 meses depois do início dessa conversa que nós vamos ler aqui. E também Bolsonaro não estava inelegível. Bolsonaro ficou inelegível apenas em junho de 2023. Então, em janeiro de 2023, Fábio Weingarten, que era assessor do Bolsonaro, recebia dinheiro do PL, 100 mil por mês, para cuidar da comunicação e da articulação do Bolsonaro, manda a seguinte mensagem para o Cid, que era ajudante de ordem do Bolsonaro. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, declarou que a sigla cogita lançar Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como candidata à presidência da República daqui 4 anos. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, enfim, e fala, entre aspas, né, por que supostamente o Costa Neto estava cogitando o nome da Michele. Janeiro de 2023, Bolsonaro lá nos Estados Unidos fugido. Cid responde, prefiro Lula, Weingarten retruca, idem, ou seja, eles dizendo que eles preferem fazer o L, que eles tanto criticam, faz o L, do que votar na Michele. Eles preferem votar no Lula do que votar na Michele. Então, isso mostra que eles não têm ideologia, poder pelo poder. Por conta de picuinhazinho, ou porque não gostaram ou não gostam do jeito de Michele, a questão é, não, ela não. Mas se ela é não no privado, no público é ela sim, aí que a conta não fecha. Por isso que foi importante essa exposição dessa mensagem que o Weingarten trocou com o Cid. Aí, dias depois, no dia 31 de janeiro de 2023, o Weingarten manda mensagens para o Cid. Ele diz, PL vai pagar 39k por mês para Michele, ele põe de novo entre aspas, porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro. Em que mundo Valdemar está vivendo? Ele manda para o Cid, claro, fazendo uma crítica aí do PL pagar quase 40 mil reais, né, 49 mil reais por mês para Michele, porque Michele carrega
o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro, ou seja, tem o voto das mulheres que às vezes rejeitam Bolsonaro, mas não rejeitam a Michelle e vários outros nichos que Michelle consegue comunicar e Bolsonaro não. Perceba que primeiro ele manda que o Costa Neto está tentando viabilizar Michelle para a presidência da República em 2026. Depois, dias depois, ele traz a informação sobre o salário que Michelle teria no PL, que é o salário que ela tem hoje, além de viagens, de jatinhos, de carros alugados, de aluguel da casa que ela mora em Brasília. PL que paga casa, mansão que ela mora lá em Brasília. Lembrando que, inclusive, quando aconteceu o vídeo institucional dos 2 anos, né, do PL Mulher, eu vim aqui, analisei o vídeo, eu falei para vocês que não era por conta das mulheres, política das mulheres, inclusão das mulheres, era uma ode, uma homenagem a Michelle, era um culto à personalidade, à pessoa da Michelle. Inclusive, se você também quiser assistir esse vídeo, por favor, clique no card que está aqui. Que lá ficou muito claro que eles queriam fazer Michelle cada vez mais conhecida e criar uma narrativa em torno e em prol da própria Michelle. Assim, Cid manda esse áudio para o Van Garten, logo após essa mensagem. Cara, se Dona Michelle tentar entrar pra política no cargo alto, ela vai ser destruída, cara, porque eu acho que ela tem muita coisa suja, não suja, né, mas ela, né, a personalidade dela, e vão usar tudo contra para acabar com ela, né? A coisa suja que ele está falando é por conta do passado da família da Michelle, que tem inclusive uma reportagem que é quase um dossiê do Metrópolis, Michelle Bolsonaro, a face de um Brasil de extremos, da Michelle Pinheiro. Gente, essa reportagem, inclusive eu vou deixar no link desse vídeo, mostra várias violações e crimes praticados pela mãe, pela avó, pelos tios de Michelle, envolvido com tráfico, falsidade ideológica, várias coisas. E nesse documento traz, inclusive, a certidão da Michelle, porque, enfim, a mãe da Michelle tinha nomes distintos e, sabe, igual gente que utiliza documento falso para fazer nomes e pegar CPFs diferentes, enfim, é uma reportagem muito robusta. Aí eu acho que Cid está fazendo referência a isso quando ele fala com Van Garten, só que eu acho que a gente tem que ser coerente também e não se contaminar e não ser canalha com relação às coisas. Muito embora eu sei e concorde com essa reportagem, como uma pessoa pública, é normal que seu passado venha à tona, todos nós temos passados, todos nós temos erros, acertos nas nossas famílias, e uma pessoa pública, ainda mais uma primeira dama, é normal que venha isso à tona. Eu não acho que é razoável agora culpá-la ou atrelá-la aos crimes dos seus familiares. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, não cola, não dá. Agora, outra coisa é a gente analisar a personalidade da Michelle, de uma mulher que diz que é cristã, que é temente a Deus, que é a família, e que teve filha com homem casado. Michelle, a primeira filha dela, a Letícia Firmo, ela é filha de um homem que à época era casado. Tudo bem, Michelle era nova e teve filho com um homem casado, mas hoje ser a régua moral, se colocar como a régua moral na sociedade, não dá. A gente tem que pregar aquilo que a gente vive. E não para por aí. Michelle também, assessora do Bolsonaro no passado, ela se envolve com Bolsonaro ainda é casado. Então, Bolsonaro se separa para se casar com Michelle. Então, a gente vê que é moralidade que Michelle prega, é moralidade de algodão doce. Não se sustenta, é de geleia, para usar uma palavra do próprio Bananinha.
Então não faz sentido. Eu acho que nesse sentido não faz sentido a gente criticar, atrelar o crime da questão familiar dela. Agora, criticar o fato dela casar com um homem que era casado antes, de ter filha com um homem casado, de ter uma filha que nem sequer terminou uma formação, o ensino médio, e recebe 13 mil reais por conta de conchavo político do sobrenome da mãe dela, porque Letícia diz que não gosta nem de ler. Recebe 13 mil lá no governo do Jorginho Melo e muita gente aplaude, de gente que como a própria Michele, que fala que a educação é importante, mas que a própria filha não produz nada para o Brasil, do Bolsonaro, que critica pobre, dizendo, como bem lembrou uma inscrita aqui, que pobre vai votar com título de eleitor na mão e diploma de burro no bolso, mas que eles mesmos não estudam, chama pobre de burro, mas eles não estudam, não produzem, critica quem recebe Bolsa Família, empreende, mas eles vivem de sugar o Estado, do Estado máximo que eles criticam, mas eles só mamam na teta do Estado, porque uma menina jovem de 20 e poucos anos não estudar, não fazer o Enem, não buscar uma vaga numa faculdade federal ou não tirar dos seus 13 mil reais para pagar uma faculdade, mostra que Michele não vive o que prega, que é uma hipócrita, uma mulher que fala, que ora para os outros e ameaça com ataque espiritual, fala da luta do bem contra o mal, mas que o tempo todo viveu tumulto com os filhos do seu marido, que até 2 meses atrás ela e Carlos nem sequer conversavam. A oração não funciona na família dela para ela conseguir contornar e viver em paz. Só funciona a canalice por cálculos eleitoreiros, agora que se aproximou do Carlos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que criticar da Michele. As hipocrisias. Era evangélica fervorosa, por cálculos eleitoreiros, agora está se aproximando de candomblistas, umbandistas, chamou até um pai de santo para ir lá na Paulista, de uma mulher que era fundamentalista, religiosa, né? Que, inclusive, todas as vezes que tem oportunidade, quer falar da família, de quanto a família é importante, é algo que eu concordo, que eu comungo, que eu coaduno, mas sem hipocrisia, sem canalice. Porque não faz sentido uma mulher pousar de mulher honrada e no passado ter duas vezes, não uma, 2 vezes caso com homem casado. Inclusive, a ex-esposa do Valdemar a Cristina, né, fala direto que Michele era prostituta lá em Brasília, nada contra as prostitutas, estou só contextualizando aqui. E que Michele teve um caso, era amante do próprio Costa Neto. Esse vídeo é público e notório, inclusive eu vou colocar aqui. Então vamos falar da Michele Bolsonaro, por exemplo. Michele Bolsonaro foi amante de um político casado, com quem ela teve a filha Letícia. Ela começou a relação com o Bolsonaro era casado com uma tal de Rogéria, e ela era a amante. Ela se veste toda fechadinha. Não tem transparência. Mas também não tem transparência na postura, no caráter, na história. Porque pra mim, uma mulher que é amante não é gente de Deus. Tá? Então a ograiada aí, hipócrita, que usa narrativa religiosa, entendeu, filha? A cabeleireira, você não sabe nem fazer cabelo, Flor. Se preocupa em aprender a fazer cabelo antes de tentar ser stylish. Eu fui editora durante 2 anos de projetos especiais da Vogue. Você entendeu a diferença? Acorda, cara. Não é possível que você não aprendeu nada depois de tudo que você viveu. Não é possível que esses anos de cadeia não te fizeram você uma pessoa um pouco melhor. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. Tenha dó, né? Deixa de ser burro. E não tem um processo contra a Cristina. Eu sei porque eu entrei no Jus Brasil, eu pesquisei porque aqui é sem canalice nem oportunismo. Não tem Michele se sentindo ofendido na sua honra subjetiva ou inclusive objetiva. Não tem Michele
processando por calúnia ou difamação. Assim como não tem coisas do passado da Michelle, coisas públicas, o que tem é lá na Ceilândia, onde ela mora, enfim, que também existe muito diz que me disse, né, que as pessoas às vezes podem inventar mentiras e por aí vai, mas de concreto nós temos, 2 vezes se envolveu com um homem casado. E é essa mulher que a galera tá tentando, os bolsonaristas tentando empurrar para ser presidente da República, da galera que critica Lula, porque Lula não tem ensino médio, mas Michelle não tem ensino médio, Michelle também nunca leu um livro, ou seja, é só canalice, é só pra narrativa oba-oba. Eu quero ver, cadê a galera que falava que Lula é analfabeto porque supostamente, não, analfabeto ele não é, né? Mas que falava que ele é inculto porque ele não tem um curso superior ou uma formação. Michelle não tem. Lula, ao menos, foi sindicalista, deputado federal, sempre esteve envolvido aí com questão política, foi presidente de partido. Michelle foi colocada na presidente do partido para ser enfiado goela abaixo, nem sequer tem ensino médio. Então a gente tem que parar de ser canalha, identitarista e falar que identitarismo é só da esquerda, mas bolsonarista é identitarista. O bolsonarismo é identitário, só que a galera que é da ala bolsonarista, inculta, incauto, não sabe discernir essa questão. Então, depois do Cid ter falado dos podres da Michelle, que tem coisa suja que pode vir, ele diz que o Valdemar também fala demais, que aquele negócio dos documentos, dos papéis, está todo enrolado agora. Ele está falando dos papéis que foram encontrados lá na sede do PL, inclusive na mesa, né, de um dos assessores do Braga Neto, o Coronel Fábio, que era pago também com nosso dinheiro público, em que estava lá a minuta do golpe, sim, além da minuta do golpe também documentação que PL estava fraudando ou, né, alinhando fraude para dizer que a urna não era confiável, porque PL, pasmem, pagou 1,5 milhão do nosso dinheiro público para a empresa de um amigo de Valdemar para tentar ver se tinha fraude nas urnas. Não acharam nenhuma fraude, não acharam brechas para que chancelasse a narrativa bolsonarista de fraude. Inclusive Bolsonaro, que sempre se elegeu nas urnas eletrônicas, queria alegar fraude porque sabia e viu que ia perder, porque canalha que engana os incautos. Assim, por conta desses documentos, tanto da minuta do golpe e da documentação, que ainda que veio sem nenhum tipo de lacunas ou demonstração de fraude com relação à urna, eles pediram para fraudar, para poder mandar para o exército, que eles estavam alinhando a narrativa com alguns quiris pretos e pessoas do exército que estavam favoráveis ao golpe. Então o Cid está falando desse documento, que Valdemar estava até enrolado por conta disso. No dia 5 de fevereiro, o Van Garten diz para o Cid, falando de quem? Da Michelle. Eu entendo que cada vez que falarem dela, ela tomará porrada da imprensa. Além disso, ventilar o nome dela nesse momento não trará absoluto nenhum benefício concreto. Só matérias negativas. Aí ele manda um ficheiro, um dossiezinho sobre a Michelle, que provavelmente é sobre esse passado criminoso da família de Michelle. Depois ele manda. Cada vez expõe a dama para uma diferente aventura política. Falaram até agora que ela seria vossa sucessora e concorria para a presidência. Agora falam no Senado e no Rio de São Paulo. Bom dia, presidência. Tem a anuência do senhor? Aí, a mensagem que ele mandou pro Bolsonaro, ele encaminhou para o Cid, né? Falando que estão ventilando o nome da Michelle e se Bolsonaro tá sabendo. Ele fala para Cid que Bolsonaro ligou para ele, mas a gente não sabe se é que Bolsonaro ligou ou que falaram. Ele não fala, pelo menos a gente não tem aqui
nas trocas de mensagem. Aí Cid responde, com certeza, ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive o passado, focando de novo no passado da própria Michelle. Por conta disso, dessa mensagem que veio ao público, logo no outro dia, Bolsonaro fala o seguinte, ele falou lá por Igor Gadelha de Mentópolis, que não foi legal, que foi desleal, que um falou besteira, o outro concordou, e que ele, Bolsonaro, ia procurar Valdemar Costa Neto para tomar providências. Ele, Bolsonaro, ele não falou, a Michelle está indo procurar a previdências, para tomar providências. Ele falou que ele, juntamente com a Costa Neto, iam ver o que fazer com relação a esse caso, ou seja, com relação à postura do Vanguard. Aí, outro dia, o PL demitiu Vanguard, perdeu 100 mil por mês, perdeu credibilidade e principalmente, que eu achei pouco, foi exposto como canalha que é. Achando que estava acima do bem e do mal, como muitos deles acharam, Zambelli achava, agora está na recompensa do canalha. Eles agem como para-choque do Bolsonaro, que não é bobo nem nada, manipula e os para-choques vão na frente e levar bala e tomar aí qualquer tipo de efeito colateral em prol do Bolsonaro. Eu acho pouco. Aí ele demitido, ele não veio ao público com a beligerância. Cadê o Valentão que veio falar que agora ia manobrar dia e noite uma chapa puro PL? Cadê? É tudo bravateiro, é tudo bobo, tudo frangote, mas que por conta do poderio que acha que tem, que está aí em voga, do status, e porque manipula a opinião pública, acha que está acima do bem e do mal. Aí passa vergonha no crédito e do débito, agora está demitido, e na minha opinião, não é culpa do Michelle, ele foi sim canalha. Se ele faz o L que ele está fazendo na assessoria do Bolsonaro, não é verdade? Não é verdade? Agora, que o Bolsonaro assuma que ele que demitiu o Vanguard, como ele sempre larga qualquer um pelo caminho, porque ele que decide do jeito dele, eu acho pouco que as pessoas que se permitem esse tipo de humilhação. Quando eu falei lá agora há pouco, lá atrás no vídeo, quando o Cid não se dava com Bolsonaro, meu ancião foi demitido como ajudante de ordens. O Carlos não se dava com Bolsonaro, não, com Michelle, e não foi demitido ou proibido de ir na posse. Ou seja, só nesse caso que Michelle teve gerência, mandou em Bolsonaro, foi Bolsonaro que demitiu, que pediu a cabeça do Vanguard. Claro, Michelle também deve ter pedido para Bolsonaro, sim, mas foi Bolsonaro que pediu para que se demitisse o Vanguard. Bem feito pro Vanguard, muito bem feito, eu acho pouco. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Ele vai se juntar a quem? Porque ele foi colocado aí publicamente escanteado, bolsonarismo, eles ferem de morte política e pública todos os adversários. Esse é o modus operandi do bolsonarismo. Agora vamos ver o que o Vanguard vai fazer. Ele vai se filiar ao PP, ao União Brasil? O que ele vai fazer? Porque antes ele estava falando em empurrar, inclusive, o nome de Silas Malafaia para a presidência. Agora ele está demitido. Eu acho pouco, eu repito. E Bolsonaro, defendendo Michelle, ele diz que essa galera não gosta de Michelle, ou não gostava por conta da personalidade de Michelle. Que o próprio Vanguard já teve vários problemas com Michelle, assim como o Cid. Mas que a maioria era porque Michelle tem personalidade, que Michelle não permitia que as reuniões da Alvorada até tarde ficassem aí com barulhos, que ela descia e falava, a gente fala mais baixo, que ela proibia lá no segundo andar onde eles moravam, que os assessores subissem, porque às vezes ela poderia estar num traje mais íntimo, que ela proibia, que também ela proibia quando a Laura, a filha deles, estivesse na piscina, que
alguém trafegasse por aí. Segundo o que Bolsonaro disse, não achei nada demais pra galera não gostar da Michelle, mas aquela coisa, é mulher, né? Então, os caras às vezes não ficam com dodói, não aceitam mulher de personalidade. E com as devidas ressalvas que eu fiz, a hipocrisia de Michelle, de dar uma de mulher honrada e tudo, me parece muito mais uma alpinista social, não faço juízo de valores, ela tá tendo sucesso na caminhada dela, que ela continue, mas tô fazendo aqui análise. Apesar das minhas ressalvas dela ter calculado ir para Brasília, uma menina da periferia de Cidelândia, de uma família de criminosos, conseguir casar com um político e se tornar a primeira dama do Brasil sem sequer ter concluído ensino médio, muito mérito também a gente tem que dar a ela, não é verdade? Mas apesar das minhas ressalvas, eu reconheço que ela tem personalidade, que ela teve inclusive protagonismo, foi a única a primeira-dama que teve um protagonismo quando o marido sobe para ser empossado. A gente vê na posse do Bolsonaro, ela vai lá, faz um discurso em libras, um discurso forte, direcionado, na minha opinião, sábio e muito assertivo, falando aí para uma população historicamente inviabilizada, que não é, inclusive, escutada. Então, ela dá voz a essas pessoas e de uma maneira muito humana. Eu achei que esse protagonismo dela foi algo muito histórico e simbólico, mas como o Brasil fica polarizado, toxicamente, não vê isso. Se fosse talvez uma outra primeira-dama, a galera ia lacrar. Por isso que precisa, assim, da terceira via, em que pessoas que são de ideologia de esquerda não precisam ser pautadas nem patrulhadas, e quem é de direita não precisa ser pautado nem patrulhado. A pessoa pode gostar do Lula e de Bolsonaro e discordar razoavelmente, não ficar na beligerância, não ficar sendo pautado e patrulhado nas narrativas, principalmente do Bolsonaro, porque Lula, por exemplo, não agiu, e eu não estou aqui defendendo Lula, mas é sem canalice nem oportunismo, ele não agiu igual Bolsonaro para falar assim, Temer está tentando fazer isso, quem Temer pensa que vamos fazer isso, aquilo, não, porque do jogo democrático, Lula aceitou de boa, nem sequer fez nenhum tipo de escândalo. Mas Bolsonaro e a sua família, eles ficam dodói porque eles acham que é deles, eles acham que o poder é deles, eles acham que eles são donos da república, e eles que têm que falar quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato. É isso que me incomoda, principalmente no bolsonarismo. Porque eles acham que eles que têm a régua moral, eles que acham que eles que determinam o que é certo, o que é errado, e fazem tudo na canelice. Reclamam de gente que recebe Bolsa Família, eles pedem Pix. Reclamam de gente que entra nas universidades por cotas, os filhos deles sequer vão numa universidade, sequer fizeram o SISU, sequer fizeram a prova do Enem para tentar SISU, ProUni ou FIES, porque tem cargo público, porque eles mamam na teta do Estado, mas a galera vai lá, acredita, porque esse é o doutor, esse é o capitão. Então a gente vê sim que precisa desse centro democrático. Eu acho que é pouco, de novo, para o Vanguard, mas a gente precisava também entender a cronologia de como tudo aconteceu. Temer vem e traz a ideia do centro democrático. Depois que ele traz a ideia desse centro democrático, bolsonarismo se une em prol da Michelle para falar, não, a gente não tá fora do jogo, a gente tá no jogo. Michelle tá com o nome aí posto, a gente vai estar no jogo. E logo depois que o próprio Vanguard vem para falar que vai articular, manobrar uma chapa puro sangue, Arguile vem e fala, mas você não ia fazer o L? Você vai montar essa chapa puro sangue com a Michelle? Você não votaria na Michelle. E expõe todo esse jogo político que é importante que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente discorde de maneira razoável e principalmente que a gente não permita ser patrulhado nem à direita, nem ao centro, nem à esquerda, nem nos ismos, nem lulopetismo, nem no bolsonarismo. Eu acho que
A gente precisa ter um projeto de país. Não dá para ficar só entre esquerda e direita e só entre Lula e Bolsonaro. Precisa-se ter pelo menos a possibilidade de uma terceira via. Política é muito dinâmico, as coisas mudam em 24 horas, o que é hoje, amanhã não é tão bem assim. A gente vai acompanhando, analisando, mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.